Sejam todos bem-vindos ao canal Amigo Oculto Concurseiro, e nesse vídeo a gente resolve a questão 4 da prova do CFC de 2021/1. Questão 4. Uma sociedade SA apresentou os seguintes saldos e movimentações no encerramento do exercício na data de 31/12/2020. Aí a gente tem um quadrinho com depreciação acumulada, compra de edifícios, diminuição de estoque, resultado líquido, venda de veículos, diminuição de fornecedores, pagamento de empréstimos, depreciação, aumento de salário, diminuição de clientes e integralização de capital. Aí ainda no enunciado, considerando exclusivamente essas informações e o disposto na NBC TG 03, demonstração de fluxo de caixa, ou seja, é uma questão de demonstração de fluxo de caixa, indique, respectivamente, os fluxos de caixa gerados ou consumidos nas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Aqui ele já meio que lembra para a gente como que faz uma demonstração de fluxo de caixa, ou DFC. A demonstração de fluxo de caixa ela é dividida em fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento, nessa ordem. Para decorar, eu falo que é o inverso da ordem alfabética. O que está mais lá atrás na ordem alfabética é operacional, ele vem primeiro. O que está no meio, investimento, e o que estaria primeiro, a de financiamento, no fluxo de caixa, ela vem por último. Esse é o truque que eu usei para decorar na época de faculdade. Então, voltando para a questão, assim como quase toda questão, e eu falei isso na questão anterior, o que a gente mais tem que fazer nas provas de concurso e nas provas da DFC e até na escola mesmo, na faculdade, é classificar as contas. Para a gente fazer qualquer coisa, seja balanço, análise de balanço, DFC, fluxo de caixa ou DVA, ou valor adicionado, a gente precisa classificar as contas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente já sabe que é uma DFC e a gente vai classificar em operacional, de investimento ou de financiamento. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês verem que a gente tem aqui. Opa, foi muito longe. O que a gente tem aqui são os itens da DFC, demonstração de fluxo de caixa. Depreciação acumulada. Aqui a gente tem a primeira pegadinha da questão. Depreciação acumulada, como o nome já disse, ela foi acumulada. Se ela é acumulada, ela representa fluxos de caixa de outros exercícios. Então ela é fluxo de caixa de exercícios anteriores. Vou pôr aqui só para a gente lembrar. Então ela não vai entrar na nossa DFC desse exercício. O que vai entrar para a gente é a depreciação de agora. A acumulada já foi nos outros, dos anos anteriores, ou dos exercícios anteriores. Então ela não tem uma classificação para a gente agora. Vou pôr aqui um não, para a gente saber que ela não entra. Compra de edificações, para a empresa, ela é um investimento. Então, investimento. Diminuição de estoques é de assunto operacional da empresa. Então, aqui, operacional. Resultado líquido também é operacional. Venda de veículos encaixa em investimentos. Quando comprou era um investimento e agora está desfazendo dele, ainda está tratando do investimento. Diminuição de fornecedores para a empresa é operacional. Tudo tem a ver com a atividade da empresa, estoque, fornecedor, cliente, é operacional. Pagamentos de empréstimos a pagar. O empréstimo ele foi um financiamento para a empresa. Pegou aquele empréstimo para financiar as atividades da empresa. Então, financiamento. Depreciação e amortização tem a ver com a atividade da empresa, é operacional. Aumento de salários a pagar é operacional. Diminuição de clientes é operacional também.
Integralização de capital a integralizar em espécie. É um financiamento. Do mesmo jeito que o empréstimo é um financiamento, o capital dos sócios, eles também financiam a empresa. Então aqui a gente conseguiu dividir em operacional, investimento e financiamento. E lá nas opções a gente vai ter que saber o total desses grupos, do fluxo de caixa de operacional, investimento e financiamento. Então agora, se a gente tiver classificado tudo certo lá na hora da prova, é só somar. Aí a gente faz a análise aqui das opções. Se elas não forem todas muito iguais, muito repetidas, a gente não precisa somar todos para chegar numa resposta. O maiorzinho aqui, o que saiu mais vezes, é o operacional. Ele é o primeiro. Vou anotar aqui para a gente não errar. Aqui o primeiro é operacional, a primeira coluna, né? É operacional. A segunda coluna é investimento. E a terceira é financiamento. O operacional é o que saiu mais vezes, então se a gente for somar vai demorar um pouquinho mais. Vamos direto para o investimento. Vou pegar a calculadora. Lembrando que na prova do CFC a gente pode usar a calculadora. É bom a gente dar uma limpada nela, né? Se tem alguma coisa escrita da época de faculdade, algum papelzinho, alguma coisa, é bom dar uma geral nela antes de ir para a prova para não ter problema lá no dia do concurso. O CFC é como se fosse um concurso. Então, vamos somar investimento. Investimento a gente tem 38.900 aqui na primeira. Deixa eu arrumar um outro lugar para essa calculadora. Vou pôr ela aqui. Não vai aparecer muito, mas não tem problema. A gente tem a compra de edificação, que foi 38.900. Entra. A gente tem venda de veículos. Quando vendeu veículos, entrou dinheiro no caixa. Então, a gente tem que lembrar disso também. Quando a gente compra, tá em investimentos, a gente compra, o fluxo de caixa ele é negativo. Então, esse 38.900 é negativo. A venda de veículos. Quando a gente vende o veículo, o dinheiro entra. O veículo sai, o dinheiro entra. Então, o fluxo de caixa da empresa é positivo. Então, aqui agora vai ser... O veículo foi vendido por 54.600. Então, 54.600 mais. Teve outro investimento? Não teve. Então, o saldo de investimento foi de 15.700. Pegando o saldo de investimento de 15.700, lembrando que o investimento está na segunda coluninha aqui das opções para a gente marcar. 15.700 positivo só tem na letra B. Então daqui, se a gente quiser economizar tempo, a gente já consegue marcar a letra B e ir para a próxima questão. Mas como a gente está fazendo a questão, vamos fazê-la completa. Então a gente já achou investimento. A gente tem que achar agora financiamento. Financiamento a gente tem, começando lá de baixo, capital integralizado, né? Capital integralização de capital a integralizar em espécie, que foi 30.200. Como foi em espécie, entrou dinheiro no caixa, é positivo. A gente tem também como financiamento o pagamento do empréstimo a pagar. Se a gente pagou o empréstimo, sai o dinheiro do caixa. Então esse 49.000 vai entrar aqui negativo. 49.000 negativo. A gente tem que lembrar que é fluxo de caixa. Se a gente está pagando, sai dinheiro do caixa negativo. Se a gente está recebendo, entra dinheiro no caixa, o fluxo é positivo. Então aqui, só confirma para a gente, deu menos 18.800. Só confirma para a gente que realmente é a letra B. Porque é a única que está com... A princípio parecia que os números se repetiam,
mas tem um parênteses para poder indicar positivo e negativo. Então nem repetia assim, um era positivo, o outro era negativo. Se a gente olhasse a letra B aqui, esse 18 aqui e esse 18 aqui da letra C não são iguais, um é positivo, o outro é negativo. Então a gente já conseguiu responder. Só falta agora o fluxo de caixa operacional, que era o maiorzinho, a gente deixou por último, porque aí já ficava a dica, né, de como resolver a questão mais rápido no dia da prova. Então agora a gente vai fazer o operacional. E para o fluxo de caixa operacional, a gente pode calcular, não precisa, né, para essa questão, porque ela já foi resolvida, mas só para fazer ela completa, a gente já pode calcular. Vou pegar a calculadora. No fluxo de caixa operacional, a gente vai ter menos 37.500 de resultado. Então já vou colocar, deixa eu pegar aqui, 37.500 menos, vou colocar negativo aqui na calculadora e dar Enter para começar. A gente vai ter menos 37.500 de resultado líquido do exercício. A depreciação a gente vai somar, porque ela é um ajuste, ela não é realmente um fluxo de caixa, ela só ajusta os fluxos. Então a gente soma 23.500 da depreciação. Operacional ainda está dando menos 14.000, né? Operacional a gente tem a diminuição de clientes, que vai entrar positivo nessa soma. 33.000, 33.100. Mais ainda tem a diminuição de estoque, que também vai entrar positivo. Então 60.200. Mais a diminuição de fornecedores, que vai entrar positivo, negativo, menos 48. Então 48.000 menos. E o aumento de salário a pagar, que vai entrar positivo na nossa soma. Mais 22.800. 28.600. 28.600 mais. Que vai dar para a gente um resultado de fluxo de caixa operacional de 59.900, que só confirma que é a letra B, a letra certa, a alternativa certa. Próximo vídeo, a correção da questão 5.